Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Testes nucleares. A Guerra Fria 2.0 já inclui a China. O som que acabou de ouvir é o da simulação de uma explosão nuclear. Terá sido este o som que se ouviu a 6 de agosto de 1945 em Hiroshima, no primeiro ataque com uma bomba atómica, e 3 dias depois em Nagasaki, também no Japão. A tensão nuclear entre os Estados Unidos da América e o RSS foi omnipresente na segunda metade do século XX, durante a famosa Guerra Fria, enterrada na década de 90. Mas o recente apelo de Donald Trump à realização de testes nucleares reacendeu o debate sobre a ameaça. O presidente dos Estados Unidos justificou os ensaios com o argumento de que outras nações também estão a testar as suas próprias armas nucleares, mas isso não é verdade desde 2017, ano do último ensaio realizado pela Coreia do Norte. O mais provável é que Trump esteja a confundir os dois testes russos com um míssil de cruzeiro com propulsão nuclear e um torpedo submarino, mas que estavam desarmados com ensaios nucleares, de facto, que a Rússia não realiza há 35 anos, quando era então ainda a URSS. A consequência mais provável dos testes determinados por Trump será de incentivar outros países a fazê-lo também. O míssil balístico intercontinental, embora desarmado, lançado pelos Estados Unidos da América na última quarta-feira, não será um caso isolado. Como seria de esperar, Vladimir Putin já ordenou que fossem estudadas as propostas de possíveis ensaios com armas nucleares. Há um ano, Tomé Ribeiro Gomes, cientista político e professor da Universidade da Beira Interior, questionava num artigo aqui no Público se o maior risco da reeleição de Trump não seria a proliferação nuclear. Tomé Ribeiro Gomes, o convidado deste episódio, mantém a mesma opinião um ano depois. É isso que vamos saber já a seguir. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Tomé Ribeiro Gomes, bem-vindo a este P24. Muito a propósito, em novembro de 2024 escreveu no Público que os aliados tentam agora perceber como viverão num mundo em que não podem contar com a América, e as armas nucleares são uma resposta óbvia. Daqui a 1 ou 2 décadas, escreveu o Tomé, é bem possível que vejamos a proliferação nuclear como a mais importante consequência da reeleição de Trump. Passou um ano. Um ano depois, mantém a mesma opinião? Obrigado, Amílcar, é um prazer estar aqui consigo. Sim, mantenho, aliás, até tenho mais confiança nessa opinião. Trump, no fundo, retira aos aliados dos Estados Unidos a confiança em que os Estados Unidos são um aliado com o qual podem contar caso tenham problemas sérios. E isso tem sido a pedra basilar da ordem internacional pós-Segunda Guerra Mundial. E uma parte dessa confiança que os aliados têm, europeus mas não só, é de que os Estados Unidos têm o seu guarda-chuva nuclear, ou seja, a capacidade de dissuasão nuclear dos Estados Unidos abarca os seus aliados. Ou seja, ninguém vai querer atacar um aliado dos Estados Unidos porque sabem que os Estados Unidos têm capacidade de atuação nuclear. O que é que acontece hoje? E não tem só a ver com Trump, na verdade. A questão sistémica é maior, mas o Trump vai agudizá-la. Se nós olharmos para a Ucrânia, que em 1994 concordou em abdicar do seu arsenal nuclear, que tinha por fazer parte da União Soviética, portanto tinha no seu território armas nucleares, e em 94 concordou, num acordo que foi mediado pelos Estados Unidos e assinado por baixo nos Estados Unidos, abdicar deste arsenal nuclear em troca de garantias de segurança de que nunca seria invadida, nomeadamente pela Rússia. A Rússia também assinou este acordo. Bem, o que é que temos 20 anos depois? Em 2014 temos a invasão da Crimeia, a ocupação da Crimeia pela Rússia. Em 2022 vamos ter a invasão de larga escala da Rússia. Portanto, a lição óbvia que qualquer Estado tira, e os Estados estão sempre preocupados, acima de tudo, com a sua segurança, com a continuação da sua independência, da sua soberania, a lição que os Estados tiram é, bem, a Ucrânia não devia ter entregado o seu armamento nuclear, hoje não estaria a ser invadida se assim fosse. O que Trump vem acrescentar a isto é realmente esta ideia que eu repeto muitas vezes de que cada um
têm de pagar a sua própria defesa. Os Estados Unidos não estão disponíveis para empenhar meios, para gastar dinheiro com a defesa dos aliados e a pôr em causa o artigo 5º da NATO, da defesa mútua, que no fundo faz com que todos os Estados pensem bem, mais vale nós vermos o que é que temos de armas nucleares. No caso dos europeus, houve conversas, por exemplo, entre a Alemanha e a França, para saber se o armamento nuclear francês abarca a segurança da Alemanha. No caso de outros Estados, podemos falar depois deles aqui, o que isto leva a pensar é se calhar nós precisamos desenvolver um armamento nuclear. Isso é válido para a Ucrânia, como é válido para o Irão, não é? No fundo há aqui uma competição e esta competição transmite a ideia de que não há segurança sem armas nucleares. Portanto, há um risco acrescido de que mais países queiram obter para assegurar essa preservação. Mas o último teste da URSS foi em 1990, o último teste dos Estados Unidos foi em 1992 e o da China em 1996. O que é que leva, de facto, Trump e os Estados Unidos a retomar atualmente os ensaios nucleares 33 anos depois? O conflito da Ucrânia e a ameaça constante de Putin da utilização de armas nucleares? Eu até penso que poderá ser mais o receio de que a China continue a expandir e a modernizar as suas forças nucleares. O pretexto é, certamente, a questão da Rússia. Portanto, a Rússia, nos últimos tempos, esteve a testar meios de lançamento de armas nucleares, ou seja, não a fazer testes nucleares, mas sim a testar mísseis. Testou um míssil de cruzeiro, testou também um novo torpedo, ou até há quem lhe chame drone, porque ele tem capacidade de mobilidade debaixo d'água, nucleares, com capacidade para terem armamento nuclear. E Trump responde dizendo então que a China e a Rússia estão a fazer testes nucleares em segredo e não em segredo, e que os Estados Unidos também vão retomar os testes nucleares. No caso da Rússia, nós temos uma longa história que nós estamos todos a assistir ao longo destes tempos, entre Trump e Putin. De vez em quando Trump aperta mais Putin, portanto coloca mais pressão negocial, outras vezes afrouxa essa pressão. Em relação à China, é algo talvez mais importante para Trump, porque é algo que vem desde o primeiro mandato de Trump. Já no primeiro mandato, Trump falava da expansão nuclear chinesa. Ela tem acelerado, entretanto. Desde 2023 que a China todos os anos acrescenta cerca de 100 ogivas nucleares ao seu arsenal e também tem modernizado muito os seus meios de lançamento destas forças nucleares. E Trump teme que a China até 2030 consiga a paridade nuclear. Portanto, o que é que eu acho? Eu acho que ele fala em voltar aos testes nucleares para depois poder fazer um acordo, do qual ele, aliás, já falou, com a China e com a Rússia. Um acordo de limitação ou de proibição de testes nucleares. No entanto, isto é muito arriscado, porque, ao mesmo tempo, o sinal que ele está a dar ao mundo é este de que o armamento nuclear é uma forma eficaz e até necessária da persuasão e que vale a pena tê-lo. Exatamente, ou seja, o poder do Estado tem a ver com o armamento nuclear. Se os outros têm mais poder nuclear, eu preciso ter mais para não ficar para trás. Isto não era a ideia que nós tínhamos no pós-Guerra Fria. Julgo que a maior parte de nós tinha a ideia, mesmo durante a Guerra Fria, com aqueles tratados todos que houve desde os anos 70 entre a Rússia e os Estados Unidos, a tal ideia do suicídio coletivo. Portanto, se eu tenho armas nucleares e o outro tem armas nucleares, então podemos ambos, parar de fazer armas nucleares e dois, podemos ter a certeza que não vamos entrar num conflito com outro armamento, com o armamento convencional, porque nenhum de nós quer partir para o nuclear, porque isso seria a morte de ambos. O sinal que Trump já a dar é o contrário. Trump está preocupado com quem é que tem mais armas nucleares ou quem é que tem tecnologia que faça com que essas armas nucleares sejam lançadas e aplicadas de uma forma mais eficaz. Porque não é só o ter ou não ter armas que importa, na realidade, é também isto. Aliás, a outra grande tentativa de Trump de insular a América da corrida nuclear é o Golden Dome. Portanto, um projeto de defesa antimíssil para todos os Estados Unidos, e a ideia é os Estados Unidos serem 100% invulneráveis a ataques nucleares. Se isso acontecesse, claro que a Rússia e a China perderiam vantagem negocial com os Estados Unidos, porque toda a gente saberia que os Estados Unidos não podiam ser atacados por arma nuclear,
e também os Estados Unidos ganhariam um incentivo para utilizar de facto armas nucleares. Enfim, não estamos a falar de algo que aconteça agora, no entanto estas coisas contam para daqui a 10, 20, 30 anos. Portanto, nós temos um sinal dos Estados Unidos agora de que o armamento nuclear é realmente uma faceta muito importante do poder de um Estado. Depois das tarifas comerciais e da guerra comercial, temos aqui uma guerra da persuasão nuclear, não é? Por todos os efeitos, há um tratado de proibição completa de ensaios nucleares que nunca foi formalmente ratificado e aplicado e ficou ali numa ambivalência trágica. O risco de uma guerra fria neste novo contexto de ordem internacional será radicalmente diferente daquele que existia entre a União Soviética e os Estados Unidos no século passado, em que existia uma clara dicotomia. Neste caso, também é possível imaginar uma espécie de Guerra Fria A3. E o que é que seria esta Guerra Fria A3? Sim, uma Guerra Fria 2.0 seria algo muito diferente da primeira Guerra Fria. Em parte porque teremos uma relação triangular que não aconteceu na primeira. Larga medida foi um sistema bipolar durante quase toda a Guerra Fria, embora depois as coisas tenham começado a alterar-se quando a China descolou da URSS. Muito porque os Estados Unidos tentaram descolar a China da URSS. E isso teria claramente muitas consequências, torna a sinalização mútua muito mais complexa e, graças à tecnologia que hoje faz com que o armamento nuclear seja muito mais fácil de adquirir, já não estamos a falar de tecnologias de ponta, estamos a falar de tecnologias que são perfeitamente utilizáveis e desenvolvíveis por potências médias, por exemplo. Aliás, hoje nós temos o Paquistão e a Índia como potências nucleares, Israel com potência nuclear não declarada, portanto já não se trata de uma prerrogativa das grandes potências. E, portanto, nós podemos estar a falar de uma Guerra Fria A3 com, neste momento são 9 estados nucleares, mas podemos vir a falar de muitos mais estados nucleares. E depois, como a tecnologia também está sempre a evoluir, nós podemos ter, por exemplo, sistemas de defesa antimíssil, como o Golden Dome de que acabámos de falar, que podem destruir a lógica do suicídio coletivo. Podemos ter tecnologias como este suposto torpedo que agora a Rússia diz que testou, que visa criar um tsunami nuclear. Nós não sabemos bem o que é que isto quer dizer, também não sabemos até que ponto é que isto é bluff da parte da Rússia. Portanto, nós iremos, provavelmente, se tivermos uma nova Guerra Fria, há quem diga que já estamos numa nova Guerra Fria, as dinâmicas nucleares aqui são bastante mais complexas e, por isso, mais passíveis de haver um erro, de haver um erro de planeamento. Já houve grandes sustos, todos nos lembramos da crise dos mísseis de Cuba, mas em 1983 nós tivemos um radar russo a detectar, por engano, 5 mísseis americanos e que, felizmente, a pessoa que estava de serviço assumiu que aquilo era um erro e, portanto, nem sequer reportou para a cadeia de comando, mas podíamos ter tido uma troca nuclear em 83. Este tipo de coisas acontece. Aliás, agora saiu um filme da Netflix que de certeza que está a ser visto por toda a gente que está em posições de tomada de decisão, que é o House of Dynamite, que mostra o quão difícil seria o processo de decisão norte-americano no caso de aparecer um só míssil não atribuído. Portanto, no evento do satélite falhar ou ser hackeado e não detectar de onde é que vem o míssil, todo o processo de decisão norte-americano, que é um processo que tende a acontecer em meia hora a 15 minutos, dependendo de onde vem o míssil, é algo extremamente complexo e potencialmente destrutivo a ponto de várias cidades acabarem destruídas, cidades de milhões de pessoas. Portanto, é um cenário até, julgo eu, bem mais perigoso que o da Primeira Guerra Fria. Também, para acabar, nesta espécie de concurso, que parece mesmo um concurso de lançamento de mísseis e de preparativos para ensaios nucleares entre os Estados Unidos e a Federação Russa, parece que Moscovo tenta, com esta competição, ganhar, assegurar um estatuto de superpotência que perdeu, tentar encontrar aqui um lugar neste triângulo com os Estados Unidos e com a China. Isto faz sentido? Sim, o armamento nuclear sempre foi essencial para o prestígio das grandes potências. E, aliás, se nós olharmos para quem tem assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas enquanto membro permanente, portanto com poder de veto, estas 5 potências são todas potências nucleares: Estados Unidos, Rússia, China,
Grã-Bretanha e França. São, aliás, as únicas que, de acordo com o Tratado de Não Proliferação, têm legitimidade para ser potências nucleares. No entanto, também há aqui uma dimensão de desespero, penso eu, da parte da Rússia. Sempre que a Rússia se vê em maus lençóis na Ucrânia, aparecem as ameaças nucleares, muitas vezes feitas por Medvedev, outras vezes pelo próprio Putin, desde o início da invasão. Há, aliás, algumas indicações de que essas ameaças nucleares tiveram sucesso, causar alguma hesitação na administração Biden, ou seja, Biden não terá passado algum equipamento militar para a Ucrânia por medo dessas ameaças nucleares. Portanto, há aqui alguma indicação de eficácia destas ameaças. E depois a Rússia também tem tido, por exemplo, testes falhados. A Rússia falhou no ano passado e no ano anterior os testes de um míssil balístico intercontinental, e tem havido também muitos atrasos no programa de modernização nuclear russo. Portanto, estes testes permitem à Rússia recuperar um bocadinho daquela ideia de que Trump também já começava a espalhar, de que a Rússia está a começar a ficar entalada na Ucrânia e que a Rússia é, como diz Trump, um tigre de papel. Portanto, na verdade é oca, não tem poder verdadeiramente. Portanto, sim, parece-me ser uma tentativa de sinalização da Rússia de que é mais poderosa do que aquilo que possa parecer. Portanto, pode ser bluff, no entanto, é um bluff que gera respostas, como nós estamos a ver, de Trump, que por sua vez gerarão respostas de outros Estados, e podemos ter aqui uma nova corrida ao armamento nuclear, sem dúvida. Maia Ribeiro Gomes, obrigado por esta reflexão sobre a Guerra Fria 2.0, foi um prazer. Obrigado. Obrigado, Amílcar. Para acabar, deixo-lhe a sugestão de Aline Flor, editora do Azul, site do Público dedicado à crise climática, prestes a embarcar para a conferência da COP30 no Brasil. Em novembro, o Azul vai andar por Belém, no estado brasileiro do Pará, à caça de boas histórias na COP30. A Conferência do Clima das Nações Unidas tem lugar às portas da Amazónia e o Brasil quer muito falar da importância de cuidar das florestas, que afinal ajudam a equilibrar as contas para combater as alterações climáticas. Em público.pt/COP30 estão os trabalhos do Azul sobre o que se pode fazer em Portugal para baixar as emissões, desde o metano dos aterros até ao carbono dos combustíveis, passando também pelo combate à pobreza energética. É isto, público.pt/COP30, COP30, para acompanhar o Azul na Conferência do Clima até 21 de novembro. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.